Mateus capítulo 7, texto bem conhecido também. Quero meditar com você nessa noite, para que nós possamos descobrir, analisando a nossa vida com o espelho da palavra de Deus, se nós somos prudentes ou insensatos, se nós estamos edificando a nossa vida sobre um sólido firmamento, sobre um fundamento que vai fazer com que nós venhamos a vencer nessa vida, ou se nós estamos edificando a nossa vida, a nossa história, em um fundamento que não é sólido. Mateus capítulo 7, os últimos versículos praticamente do Sermão do Monte, texto bem conhecido, texto que com certeza você já ouviu muitas vezes ser pregado aqui, mas hoje Deus falou muito forte comigo nesse texto. Eu tinha colocado no meu coração meditar com vocês em outro texto, mas hoje eu estava pregando no culto da manhã e Deus ele começou a constranger o meu coração nesse texto aqui. Eu estava lendo outro texto, mas Deus ele começou a falar muito forte comigo. E é porque Deus ele está nos perguntando nessa noite se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos. Queridos, muitas vezes nós deixamos brechas e aí nós culpamos o inimigo. Deixa eu contar o que aconteceu comigo na sexta-feira. Quinta-feira eu levei meu carro na oficina para eliminar um ruído que tinha no motor. E o mecânico, depois que arrumou o carro, ele perguntou: Cristiano, você tem problema com a bateria do seu carro? Eu disse: não tenho problema. Ele disse: olha, mas troca porque você pode ter problema. É uma bateria de 45 amperes, o motor do teu carro é mais pesado e ela já está com a vida útil já um pouco gasta. E eu não dei muita bola. Sexta-feira às 9 da noite, eu estava na BR-101, na Ponte de Laguna, e tinha muito trânsito, o trânsito estava muito lento. E de repente o carro da frente parou, eu parei também. Quando eu liguei o desembaçador, meu carro apagou. E quando eu fui ligar, ele não funcionou. E eu vi naquele momento que era a bateria. Lembrei na hora do meu mecânico. E a Ponte de Laguna ela não tem acostamento praticamente. Ela deve ter uns 50 centímetros de acostamento. E eu tentei empurrar o meu carro, mas sozinho não funcionou. Meu carro então ficou com metade dele na pista e outra metade nesse pseudo acostamento. E eu comecei a me desesperar. Coloquei o triângulo, fiz tudo certinho, mas eu comecei a ver aquele grande volume de caminhões desviando do meu carro, pegando a faixa contrária. E meu maior medo não era que eles batessem no meu carro, era provocar um acidente mais grave. E eu peguei o telefone e comecei a procurar lá naquela região de Inchos, olhei na internet, e eu liguei para vários telefones e não consegui falar com ninguém. Depois de muitas tentativas eu lembrei de orar. Eu sou cristão, estou crente com você. Você talvez teria orado no primeiro minuto. Eu primeiro liguei para os bichos. Liguei para o adorador, liguei para o pastor André, que estava no retiro. E quando eu estava já quase murmurando, claro que você não murmuraria no meu lugar, mas eu estava quase murmurando, parou um caminhoneiro e perguntou se eu queria que ele me rebocasse. Ele amarrou uma corda no meu carro, eu andei por 20 metros, meu carro pegou. Eu glorifiquei ao Senhor, pude ir pregar no retiro, Deus foi louvado. E naquele momento eu vi que eu tinha deixado uma brecha. Eu não pude culpar o inimigo, porque eu fui avisado. Eu já sabia que a minha bateria não estava tão boa, mas não estava incomodando. Muitas vezes, filhos, nós fazemos isso na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, no nosso ministério. Nós deixamos que algumas coisas elas comecem a prejudicar a nossa caminhada. Sexta-feira lá nos Jovens nós meditamos sobre um texto que eu acho muito lindo, em Eclesiastes, que fala que da mesma forma que uma mosca morta pode provocar um mau odor, exalar um mau cheiro e colocar fora todo o perfume do perfumista, da mesma forma que a Bíblia diz que um ato de loucura pode colocar por terra toda a sabedoria. E muitas vezes nós começamos a deixar que pequenas coisas não sejam consertadas na nossa vida e acabam fazendo com que nós tenhamos problemas. Poderia ter acontecido algo muito grave na Ponte de Laguna. E talvez as manchetes dos jornais de segunda-feira poderiam falar de uma tragédia, porque eu deixei uma brecha. O meu desejo é que não só no seu carro, não só na sua vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida, você não venha ter que passar por problemas.
para depois procurar o auxílio. Amém, queridos? Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Neste texto, Jesus ele traz uma mensagem muito interessante. É um texto muito poderoso. Depois de ter falado sobre dinheiro, sobre oração, sobre jejum, sobre julgamento, sobre tantas coisas no Sermão do Monte, Jesus ele chega ao final do seu sermão, trazendo uma mensagem bem clara sobre dois tipos de pessoas: os prudentes e os insensatos. Aqueles que praticam e são abençoados, e aqueles que não praticam e não são abençoados. Aqueles que constroem sua vida sobre um sólido fundamento e sobrevivem às tempestades da vida. E aqueles ou aquelas que acabam edificando a sua vida, construindo a sua história em fundamentos não tão sólidos e acabam passando por muitos problemas. Aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, que esse texto, essa parábola fala de dois homens. Eu encontro neles, neste texto, algumas semelhanças e algumas diferenças. A semelhança é que os dois homens ouviram a palavra de Deus. Porque Jesus fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. E depois no versículo 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Os dois homens, os dois tipos de pessoas, ouviram a palavra do Senhor. Aí eu aprendo que não basta só ouvir. Não basta só vir à igreja. Não basta só conhecer os mistérios do Senhor. Não basta só ler a Bíblia inteira em um ano. Não basta ser membro de uma igreja, orar e jejuar. Nós precisamos ser praticantes, como diz Tiago, não apenas ouvintes. Uma outra semelhança é que os dois construíram a sua casa. Então eu aprendo aqui que uma pessoa, mesmo não praticando a palavra de Deus, não colocando em prática aquilo que ela escuta do Senhor, ela pode construir também nessa terra. Ela pode construir algo que aparentemente é bom. Ela pode construir uma história de sucesso, mesmo não servindo ao Senhor, mesmo não ouvindo aquilo que, mesmo não praticando aquilo que ela ouviu a respeito do Senhor. Uma outra semelhança: as tempestades, elas chegam na vida de quem pratica e de quem não pratica a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que os dois homens e as duas casas foram atacadas por tempestades. O vento, a chuva, não poupam ninguém. As tribulações dessa vida não vão deixar de te tocar só porque você é cristão. Eu aprendo isso nesse texto. E é engraçado porque essas tempestades chegaram na mesma intensidade. Mas esses dois homens, esses dois tipos de pessoas, têm semelhanças. Eles também têm algumas diferenças que são chaves para o sucesso ou para a derrota. A primeira é muito clara. Os dois ouviram, mas um era praticante e outro não praticava. Um era aquela pessoa que escutava conselhos e os colocava em prática. Era aquelas pessoas que sabem o que deve ser feito e fazem. O outro tipo são aquelas pessoas que sabem o que deve ser feito e não fazem. Se eu perguntar para você o que você precisa para não ter uma vida sedentária, você vai saber mesmo. Você sabe o que não é bom para o coração. Você sabe o que não é bom. Você que já teve problemas de pedra no rins, como eu, cálculo renal, eu já tive 3 vezes, 2 eu sofri muito. E o médico me deu uma lista extensa de alimentos que eu deveria evitar. É claro que eu joguei a lista fora, porque tinha muitos alimentos.
Mas ele me deu um conselho muito claro. Ele disse: Cristiano, você tem 70% de chance de ter cálculo renal de novo. E para você evitar isso, tome bastante água. Você acha que eu obedeço o médico? Quando eu lembro, eu tomo bastante água, bastante líquido. Mas nem sempre eu lembro. E eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso caminhar. Eu sei que eu preciso me cuidar um pouco mais. Mas eu não tenho feito isso. E assim é também com as coisas de Deus. Eu sei através da Bíblia tudo o que eu preciso fazer para ser um esposo melhor, para ser um pai exemplar. Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu não sigo esses conselhos. Aí eu começo a pensar que eu sou sim insensato. Eu começo a pensar que muitas vezes eu não estou fazendo aquilo que Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Tiago ele nos adverte que nós podemos nos enganar, que eu posso achar que eu sou um cristão exemplar, que eu posso achar que eu sou um pastor exemplar, mas se eu não praticar, se eu for apenas um ouvinte da palavra, e eu não sou um ouvinte porque eu não estudo nada do ouvido esquerdo, então eu tenho que ser um bom praticante. E se eu não praticar aquilo que eu escuto do Senhor, aquilo que Deus fala no meu coração, eu posso estar enganando a mim mesmo. Eu posso estar achando que eu estou no caminho certo. E posso não ser abençoado. Primeiro homem, aquele homem que ouve e pratica as palavras do Senhor. O homem prudente, quando ele foi construir a sua casa, ele construiu sobre a rocha. Queridos, eu não entendo nada de construção. Eu teria que perguntar para alguns aqui, o Xande que é engenheiro e tantos outros, eu não entendo nada. Só que eu sei que construir uma casa, para construir uma casa, você precisa fazer um fundamento, você precisa construir um alicerce, um bom alicerce. E o que é mais fácil? Construir sobre a rocha ou construir na areia? O que é mais fácil de escavar? O que dá menos trabalho? É construir na areia. É mais rápido. Construir sobre a rocha dá um pouco mais de trabalho. E sabe, o alicerce de uma casa ele não aparece. É por isso que muitas vezes, nós homens e mulheres, nós não damos tanta atenção para o alicerce, para a base de nossa vida. Porque não aparece. Ah, mas ninguém está vendo. Eu não estou orando tanto, mas ninguém está vendo. Eu não estou lendo tanto a Bíblia, mas ninguém está vendo. Só que quando o alicerce não é bem feito, a casa pode vir a cair. O primeiro homem construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia fala que vieram as tempestades, veio a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos. E a Bíblia fala que deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque havia sido edificada em cima da rocha. Você sabe quem é a rocha? A rocha é representada muitas vezes como Jesus Cristo. Então eu aprendo aqui que eu preciso edificar a minha vida em Cristo. Eu preciso edificar o meu casamento em Cristo, a minha vida financeira, o meu ministério, todas as áreas da minha vida. Pastor, como é que eu edifico a minha vida em Cristo? Aprendendo a respeito da vontade dele. Amém. Lendo a palavra dele. E colocando esses conselhos em prática. O primeiro homem foi o homem prudente, que viu a sua casa permanecer, que viu as obras de suas mãos vencerem as tempestades. O segundo homem é o homem insensato, é o homem imprudente, é o necio, é o tolo. É aquele que foi construir uma casa e ele não deu muita atenção aos alicerces. E queridos, quando você vai construir uma casa, você tem etapas a serem cumpridas. Primeiro você procura um bom terreno. Quanto mais plano, melhor. Quanto menos acidentado, melhor.